O nosso tema de hoje é estrutura em uma unha com o formato trapézio. Nosso tema de hoje é isso. A gente vai falar sobre estrutura em uma unha natural que ela é trapézio, tá? Então, gente, qual a diferença entre fazer uma estrutura de unha em um formato trapézio? A diferença das demais vai ser que a gente vai ter que estar se dedicando um pouco a mais, né, do que as outras unhas, os outros formatos de unha natural. E a diferença principal é que o ponto zero de uma unha trapézio, ele fica concentrado mais na ponta. Então, existe vários tipos de formato trapézio, né? Porque pode ter uma unha que ela é curta e trapézio, pode ter uma unha que ela é larga e trapézio, pode ser que tenha uma unha comprida e trapézio. Então, o formato trapézio, ele pode vir variado, né? Ele pode vir de várias formas, mas a teoria e a prática para fazer o formato trapézio, ela é a mesma independente do formato que vier, tá? E aí, o que acontece se a gente não fizer uma boa estrutura no formato trapézio? Se você não sabe estruturar, a sua fibra não vai ficar aplicada da maneira correta, para a sua estrutura ficar certinha. Ela vai ficar com um aspecto de unha, vamos dizer assim, na linguagem que vocês entendem, ela vai ficar com um aspecto de unha reganhada, de unha aberta. Por quê? Porque ela, na raiz, ela cresce estreita, começa nascendo estreita e na ponta ela fica larga. Então, se você não souber estruturar esse tipo de formato de unha, vai ficar uma unha larga, uma unha aberta, não vai ficar com uma estrutura natural. Outra coisa que eu quero abordar com vocês é que, por que não é aconselhável fazer alongamento quadrado numa unha trapézio? Porque como essa unha ela tende a ficar mais larga na ponta, se você faz um formato quadrado, isso vai deixar aquela unha com um aspecto mais largo. Não é uma regra, não pode fazer? Não, você pode fazer o formato quadrado. Porém, se você conseguir convencer sua cliente de fazer um formato almond ou um formato bailarina, a estrutura vai ficar mais harmônica, vai ficar mais natural, vai ser uma estrutura que ela vai evidenciar mais a beleza do formato trapézio, né? Não é uma lei, trapézio não pode fazer quadrado, pode. Porém, se fizer almond e bailarina, vai ficar mais natural, porque são formatos que eles ficam mais estreitos na ponta. Então, isso aí vai deixar mais harmônico. E aí, o que acontece? Onde eu mais vejo que as pessoas erram em fazer esse formato trapézio, né, em trabalhar nessa estrutura, é na aplicação da fibra e na curvatura, né? Porque às vezes a pessoa não sabe identificar o ponto zero. E a gente começa a fazer esse tipo de unha pelo ponto zero. Na verdade, todas as unhas que a gente vai fazer, primeira coisa que a gente faz é análise do ponto zero. Tudo começa pelo ponto zero, né? Então, na maioria das vezes, eu vejo que as pessoas erram nisso, né? Às vezes a pessoa não sabe ali identificar o ponto zero e acaba aplicando a fibra mais para cima. Como um formato é um formato aberto, a fibra acaba ficando muito aberta e aí a curvatura fica muito grandona e acaba deixando aquela unha toda desproporcional, tá? Então, o que acontece? Eu vim aqui hoje com essa aula e vou fazer uma demonstração para vocês de como é que vocês vão fazer a estrutura no formato trapézio, tá? Vou mostrar aqui para vocês, eu vou organizar aqui direitinho para vocês verem como é que eu faço para construir uma estrutura que fica bonita, que fica harmônica e natural num formato trapézio, tá, gente? Então, gente, eu tô aqui hoje com a minha modelo
com formato trapézio. Essa modelo aqui hoje, ela não tem uma unha trapézio daquelas que é bem triangular. A dela é uma unha trapézio. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, ela é uma unha que cresce, né? Aqui no nascimento dela, ela nasce estreita e aí o que ela faz na ponta, ó? Posição do palito já dá para vocês verem, ó. Ela acaba abrindo, né? E aí, o que acontece? Eu peguei uma unha dessa. A primeira coisa, gente, que a gente faz quando a gente pega uma unha, seja ela qualquer formato, é fazer a análise de ponto zero. O que é o ponto zero? Ele é o local onde nasce a borda livre. Nada mais, nada menos que isso. Todas as unhas, todas, sem exceção de nenhuma, tem ponto zero. Todas. Não existe uma unha que não tenha ponto zero. Todas elas vão ter. Então, ó, olha só. Aqui, já identifiquei o ponto zero, ó. Olha só, aqui o que acontece? É o local onde começa a nascer a borda livre. E olha só, o palito ele trava, ele não desce, ó. Então aqui é o meu ponto zero, tá? E aí, do outro lado, a gente vem aqui, ó. É aqui que começa a nascer a borda livre. E é aonde, ó, não desce, ó. Trava. O palito ele agarra, ó, ele não vai descer. Então a gente já sabe que o ponto zero de uma unha trapézio, ele é bem na ponta. Então não tem por que a gente pegar e colocar uma fibra aqui em cima, né? E muitas das vezes, quando a gente não entende, quando a gente não sabe, a gente acaba colocando a fibra no meio, né? A gente não analisa o ponto zero. E o que acontece? Aqui, a unha dela tem esses cantinhos gordinhos, ó. Se a unha dela tivesse curta, a carninha ficaria por cima empurrando a minha fibra. Só que como a gente tem uma borda livre grande, a gente não pode cortar essa unha muito curta, senão vai acontecer isso. Vai acabar que a pele vai subir em cima da unha. Então, o que acontece? Aqui, a gente começa fazendo, higienizando, né? Apliquei aqui o PrEP. E aí, a gente faz o quê? Ajusta aqui a borda livre, só acertar. A gente não pode tirar muito no tamanho, pelo fato dela ter esses gordinhos nas laterais, ó. Ó, agora que eu acertei a unha, a gente consegue ver mais nitidamente que a unha dela é uma unha em formato trapézio, ó. Olha só como a ponta é bem aberta. E aí, o que eu faço? A gente vem fazer a preparação normalmente. A gente vai tirar a oleosidade. Ó, vamos tirando a oleosidade aqui. E aí, depois que a gente tirou a oleosidade, a gente vem aqui na cutícula, empurra a cutícula. Agora, o que eu vou fazer? Vou vir aqui com a minha broquinha de preparação, minha broca diamantada, e eu vou fazer a área da cutícula aqui. Limpo direitinho, ó, em volta da cutícula, certinho, ó, aqui perto do ponto zero, onde eu vou encaixar minha fibra, ó.
E pronto. Ah, não precisa da gente ficar aqui 1 ano passando a broca, porque senão pode queimar, pode fazer marca na unha dela ou causar algum degrau. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Eu venho com o meu alicate para eu conferir se tem alguma coisinha atrapalhando. Se tem alguma pele nas laterais, né? Aqui, ó, eu vou tirar só essa pelinha que tá aqui, em volta. A cutícula dela é bem fundinha, mas ela não tá com cutícula, ela não tá com pele pro lado de fora. Não tem nada. E aí, quando acontece isso, se a gente fica cutucando demais, é perigoso a gente machucar. Vou voltar aqui, ó, novamente, com o meu prep, né? Ó, espero ele evaporar. Aplico aqui o desidratador. E primer. Prontinho, ó. Gente, preparação, ó. Isso aqui, essa preparação, se vocês fizerem desse jeito, não tem erro. Tá bom? Aqui eu vou passar a espátula aqui de baixo só para tirar esses sujinhos aqui, porque como eu não vou cortar a borda livre dela, para não ficar aparecendo debaixo do gel. Olha como é que ficou limpinho. Vou fazer a capa base. Vou vir aqui, ó, fazer a capa base. Não precisa de chegar lá dentro da cutícula não, tá? Pode manter uma distância aí de 2 milímetros. Não precisa de colar lá dentro da cutícula não. Depois, ó, que a gente faz a capa base direitinho, ó. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Vou levar lá na cabine 60 segundos. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma fibra aqui em cima para vocês verem, enquanto a unha tá secando. Vou abrir a fibra aqui para eu fazer a aplicação. Vou abrir aqui hoje com a tesoura, mas vocês podem abrir com cartão, tá, gente? É aquele negócio, quando você aprende a abrir a fibra, você abre ela até com o dedo se bobear. Ó. Cortar. Vem aqui, segura, ó. E abre. Que abri, ó. Com o cartão, gente, fica bem melhor. Isso aí eu tenho que admitir. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Passar o cartão nela, vocês vão ver como é que vai ficar mais juntinho, ó. Agora sim, ó. Ó, como que a fibra ficou bem juntinha. Tirar esse pedacinho aqui. Pra tirar, já secou, né? Peguei, ó, a fibra aqui já na presilha. Aí. E aí eu vou vir agora para aplicar a fibra. Já que a gente identificou que o ponto zero estava aqui, ó. Então a gente vai aplicar a fibra aqui. Ó. Vou passar aqui o gel base. Alinhando meu ponto zero, ó. Que vai ser a altura onde vai pegar a minha fibra. Tá bom, gente? Ó. Passei, ó, meu gel. Ó, a marquinha dele lá. Eu venho, ó,
E vou aplicar a fibra aqui, ó. Coloquei a fibra, o próprio gel já absorveu ela, ó. Aí eu vou vir e vou encaixar ela nos cantinhos, ó. Agora é uma parte muito importante. A gente, quando vai fazer o alongamento, tem que já saber o tamanho que a gente vai deixar a unha. Por quê? Porque a gente precisa de ajustar o grau de abertura da fibra de acordo com o formato. Por exemplo, se aqui eu fosse fazer um formato quadrado, eu teria que deixar a fibra um pouquinho aberta se o alongamento fosse ficar maior, porque senão minha fibra iria juntar. Só que aqui, agora, eu vou fazer o formato almond, tá? Então, não tem problema se a fibra juntar, porque o formato almond, ele é arredondado. Vou colocar aqui no cantinho, ó, um pouquinho de gel, porque a fibra não estava 100% aderida, ó. E eu vou empurrar ela um pouquinho aqui, ó, para ela ficar certinha. Ó. Bem alinhada na parede lateral. Olha só quando a gente coloca a fibra no ponto zero, como que fecha bem o cantinho, ó. Não dá buraco. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Vou dar um zoom aqui mais de perto, ó. Olha isso aqui, gente. Não tem unha para fora. Porque eu fiz o quê? Eu obedeci o ponto zero. Então, ó, certinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou secar esse lado primeiro. Ó. Jogo a lanterna aqui um pouquinho. Confiro, ó, certinho. E agora eu viro aqui do outro lado, ó. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar um pouquinho de gel. Eu vou abrir bem, ó. E vou colocar o gel aqui, porque a fibra ela não estava aderida no gel, ó. E venho no cantinho colocando essa fibra certinha, ó. Coloquei, seco com a lanterninha. Sequei, ó. Aqui do lado, ela deu uma leve abertura, ó. Mas não vai atrapalhar a gente dar continuidade, ó. Ok. Aí, depois que eu apliquei a fibra aqui, eu sequei com a lanterninha, eu já vou tirar a marcação dela aqui de uma vez, ó. Já aplica aqui o gel base também, tá? Começou a aplicar a fibra com um produto, a gente faz até essa parte aqui com o mesmo produto, não pode mudar. Ó. Apliquei aqui, eu vou secar lá na cabine por 60 segundos e vou voltar para fazer o recorte. Coloca lá. Então, gente, o principal segredo do formato trapézio é o ponto zero, que é na ponta. Vocês vão ver, sempre quando vocês for fazer um formato trapézio, o ponto zero é sempre na ponta. Ele não vai estar no meio, ele vai estar na ponta. Em 99,9%. Pode haver uma exceção? Pode, tudo na vida tem uma exceção. Mas vocês vão ver que a maioria é na ponta, tá? Então tem que ficar prestando atenção nisso. Já secou aí? Entendeu? Ó, sequei lá na cabine os 60 segundos e agora eu vou cortar. Aqui, ó.
Vou vir aqui. Vou cortar, ó. Lateral, a gente faz um recorte em V, ó. Tirar aqui o excesso. E eu venho cortando, ó, arredondando, tá? A gente vai tirando essas quininhas. Vamos tirando aqui, ó. Quanto mais certinho no formato alma onde vocês cortar, mais bonito vai ficar e mais fácil de você modelar o formato. E aí eu cortei aqui. Agora eu vou selar para poder fazer a pré-curvatura. Gente, quando vocês forem fazer a pré-curvatura de uma unha trapézio, vocês têm que curvar lá no ponto zero especialmente, porque olha só, aqui ó, quando eu pego no ponto zero, presta bem atenção, quando eu pego no ponto zero e aperto um pouquinho o alicate, olha como é que a unha já fica estreita, já muda a história. Na maioria das vezes o que acontece é isso aqui, ó, que às vezes a pessoa deixa essa lateral frouxa e aí a unha fica arreganhada, a unha fica aberta. Vou aplicar o gel para poder fazer, ó, a pré-curvatura. Aplico por cima. Vem nos cantinhos, ó. Passa gel nos cantinhos, gente. Não deixa de passar produto nos cantos, porque senão na hora de lixar, a fibra fica saindo dos cantos. Vira para baixo. Aqui, ó. Vou selar a parte de baixo. Pode abrir, ó, para selar bem os fios. E eu vou colocar uma quantidade de gel maior aqui embaixo, ó. Porque eu preciso de deixar essa ponta resistente. Ó. Vou virar aqui. E selo, ó, direitinho para fechar esses buraquinhos. Se precisar, ó, você pode colocar mais um pouquinho de gel, ó. E aí a gente leva lá na cabine 5 segundos para a gente poder pegar lá no ponto zero e fazer a curvatura. Pode colocar lá. Vou deixar 5 segundos, já fico preparada para eu fazer a pré-curvatura, ó. Peguei aqui no ponto zero, olha só. Olha como a unha, na pré-curvatura, ela já vai ficando mais delicadinha. Porque a gente dá uma fechada nessa unha. Por isso que no formato trapézio, almond e bailarina fica muito bom. Fica bem mais natural do que o formato quadrado. Mas é regra, mas a minha cliente quer, Ana, de qualquer jeito formato quadrado. Vocês podem fazer o formato quadrado, mas trabalhem bem a lateral. Não a ponto de apertar e machucar a cliente, tá? Porque a cliente ela não pode ficar sentindo que a curvatura está apertando ela, tá? Porque isso é prejudicial para a saúde da unha dela. Mas você pode trabalhar o ponto zero e a ponta, deixando a ponta mais estreita. E olha só aqui para vocês verem, ó. Eu fiz aqui direitinho a curvatura. E sempre eu gosto de fazer, gente, quando a unha fica assim, ó, a estrutura fica desengonçada, vamos dizer, que às vezes você curva, ó, aqui ficou com esses dentinhos. Eu gosto de fazer um pré-lixamento. Para quando eu aplicar o ponto de tensão, no final ficar mais fácil para me lixar. Aqui, ó, eu venho, ó, um pouquinho que a lixa entra, ó. Olha só como é que já vai melhorando, ó. Já vai virando outra. Então, vocês podem fazer também esse pré-lixamento que ajuda bastante, né? E se você for encapsular, para quem assistiu, né, aquela aula nossa que a gente falou sobre encapsular,
Isso aqui já vai facilitar bastante também. Ó, como é que vai ficando? Vai tomando forma, ó. E não é muita coisa, não. Ó. Ó. E aí aqui a gente já vai vendo o tamanho, né, que a gente vai deixar. Se a cliente quiser maior, a gente deixa maior, senão a gente já diminui e vai acertando, ó. O formato almond também, a lixa, ela trabalha bem na parte de baixo, ó. Bastante na parte de baixo. Olha só como que vai pegando forma, ó. Vamos lixando. Ó, fiz aqui o pré-lixamento. Aí eu já tenho uma estrutura almond formada aqui para eu poder fazer o ponto de tensão. Eu gosto de aplicar um pouquinho de primer em cima das ranhuras que eu fiz com a lixa, tá? Ó, apliquei o primer, ó, a gente já tem aqui uma estrutura almond formada. E aí, gente, ó, pra vocês verem, lateral preenchida, ó, certinha, ó, não tem buraco, olha aqui pra vocês verem, ó, no formato trapézio. Do outro lado, mesma coisa, ó, lateral preenchida, abri aqui pra vocês verem, ó, com a lixa. Isso aqui é o que precisa de ser feito. Se você analisar o ponto zero direitinho, a estrutura fica certinha. Agora, eu vou aplicar o ponto de tensão e vou finalizar aqui para vocês verem como fica bem natural. Quando a gente estrutura bem a ponta, não precisa de ficar colocando muito gel, não, tá? Não é a quantidade de gel. Porque às vezes a pessoa reclama que o produto escorre, mas é porque a pessoa coloca muito produto. Então, quanto mais produto você coloca, mais tende a escorrer, ó. E eu vou conferindo, ó, viro de lado para ver se o meu ponto de tensão tá alinhado, tá certinho, ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, porque o gel tá transparente, ó. Então, se eu deixar ele assim, na hora que eu lixar, vai ficar mais transparente ainda. E não pode ficar assim tão transparente. Ó, isso aqui, gente, controle de produto, quantidade certa, ó, ajuda a economizar no tempo também. Porque depois, na hora de lixar, fica mais fácil de lixar. Vão colocando, ó, nas laterais, direitinho. E aí eu finalizei aqui, vou levar lá na cabine. E vou deixar secar 10 segundos. Gente, ponto de tensão, vocês colocou, leva pra cabine, não fica olhando pra ele pra ver se tá lindo e maravilhoso, não.
Só confere para ver se ele não escorreu. Aqui, ó, levei lá, vou pegar aqui. E, ó, ponto zero de novo. Segurei, eu gosto de segurar uns 10 segundos antes de colocar a presilha. E coloco a minha presilhinha. Coloca a presilha na borda livre e dá uma apertada, ó. Que aqui, ó, não tô machucando, não tá prendendo as laterais da unha dela. E aí eu levo na cabine para secar 2 minutos. Que é o tempo de secagem final desse gel que eu usei aqui agora, que foi o XD. Para vocês verem que não é fake news. Fiz o ponto de tensão com XD. Gente, eu trabalho muito assim. Estruturo com um gel mais firme, com um gel hard, ou um gel, vamos dizer assim, mais caro, e ponto de tensão XD. Amo trabalhar assim. A estrutura, eu montei ela com o gel hard da Muy Bella, Strong Nude. Eu usei esse gel. Os preparadores foram da Cúcio e capa base da Volia. Vocês devem estar me perguntando assim, nossa, Ana, mas que gororoba de produto é essa? Gente, não dá nenhum tipo de problema. Zero. É aí que eu falo com vocês. Às vezes a pessoa acha que tem que usar tudo a mesma marca porque viu alguém falando, a fulana falou que só dá certo e se não usar assim dá errado. Gente, eu estou aqui de prova para vocês que não é assim, não é bem assim. É claro que você não vai usar o PrEP de um, você não vai usar o desidratador de outro, o Prime de outro e fazer essa gororoba. PrEP, desidratador, Primer, uma marca, ok. Da capa base para frente, você decide o que você quer fazer de sua vida. Secou os 2 minutos, ó, que gracinha. Por que é bom fazer pré-lixamento, ó? Parece que nem tem muito para lixar. Vou lixar aqui rapidinho para vocês verem o resultado final. Ó, estrutura firme, não tem estrutura mole. Firme, ó. Vou lixar aqui para vocês essa estrutura, como que fica, ó. E aí, em questão da ponta do formato Round, a cliente decide. Tem cliente que gosta dela mais pontuda, tem cliente que gosta dela mais arredondada, tem cliente que fala, não, olha, eu não quero a almond parecendo estileto. É quando a gente faz a almond com a pontinha mais, vamos dizer, fincudinha, mais pontudinha. Aí tem cliente que fala, eu quero a almond arredondada. Eu quero a almond, eu não quero ela muito... Ou ela chega e fala, eu não quero ela muito redonda. Entendeu? Então, isso vai do gosto da cliente. Ó, aqui eu fiz um pré-lixamento, vou nivelar e se precisar eu volto novamente com a lixa manual. Vou nivelar aqui, ó. Vira de lado e olha a altura que está o ponto de tensão. Viro, vou olhando. Eu gosto de olhar de lado, gente, quando eu estou nivelando. Para eu ver a altura que tem esse ponto de tensão.
Ó, a altura. Não precisa de ficar alto, gente. A ponta tá bem estruturada, então não tem necessidade de deixar ponto de tensão alto, não. Vou vir com a broquinha agora de acabamento, de cutícula, ó. Cuidado para não abrir o buraco lá, ó, com a broquinha, hein, gente? Puxa bem o canto, ó, para passar essa broca. É tristeza total quando a gente abre buraco nos cantos com a broca, meu Deus. Agora eu vou virar para baixo, para eu fazer o acabamento aqui na parte de baixo. Puxa o dedo, ó. Vou vir aqui. Virar de lado aqui. Gosto de pegar uma escovinha para eu tirar o pó aqui de dentro, para eu ver como é que tá a situação aqui, ó. Porque às vezes fica cheio de pó e aí a gente nem consegue ver como é que tá a situação aqui de baixo. Puxa, ó. Limpou por baixo. Ó, vou virar aqui, bem na lateral e abro, ó. Vamos fazer uma outra conferência aqui, ó. Vem do outro lado, a gente confere também, ó. Olho de frente. Eu sempre volto, gente, no final, depois que eu já fiz todo o lixamento, para conferir como é que tá o acabamento, se tá bom, se precisa de mais alguma coisa, né? Porque a gente não pode simplesmente terminou tudo, já vou ir polir para passar o top coat. Não, você tem que voltar e olhar como é que você tá fazendo, se você fez direitinho, se não precisa de repor nada, se não precisa de lixar mais, se não aconteceu algum dente na lateral, a broca escapuliu, às vezes a gente tá lixando, a broca acaba escapulindo e passando em cima da unha, né? Que isso é normal acontecer. Gente, a parte que eu mais gosto é de ver a alma de fininha assim, ó. Olha isso aqui. Ó, por baixo. Finíssima. E não quebra. E com XD ainda, hein, gente? Agora eu vou vir. Vou polir. Pode polir aqui, ó. Nas beiradinhas. Onde eu gosto de passar na beiradinha assim a lixa. Que ajuda bastante, ó. Colocar um prime aqui. E aí eu vou finalizar com o selante da Muy Bella. Ele é rosa.
Cuidado, viu, gente, para no final não passar top coat aí na cutícula, hein? Pelo amor de Deus. Ó. Eu olho, gente, o top coat mais de 1000 vezes para ver se ele tá com algum pelo ou buraco, qualquer outra coisa. Para atrapalhar meu serviço. Pelo amor de Deus, ninguém merece. No final, o top coat fica todo regaçado. Aí não dá certo, não. Eu tiro os excessos das bordas. Tô vendo um negócio aqui no meio. E levo lá na cabine. Pode colocar. Pode dar. Eu vou vir aqui agora, ó. Vou passar por baixo. Pode colocar. E vou finalizar aqui, ó, com o olhinho. E esse aqui, ó, foi o resultado, ó, pra vocês verem. As laterais preenchidas, tudo certinho, ó. Tá vendo? Então, se vocês aplicarem tudo a partir do ponto zero, não tem como dar errado, gente. E convençam a cliente de vocês fazerem almond e bailarina, porque fica bem natural. Bem natural mesmo, ó. Olha só por baixo. Fica bem limpinho, ó. Certinho. Um lado, do outro, não tem dente, não tem nada.